Bom, existe de fato uma confusão terminológica, e se a gente não se atentar, o problema é que a gente vai ter dificuldades para entender o que é que a gente está fazendo. Então, quando se fala, por exemplo, da palavra missionária, o que ela trouxe? Por causa da presença dos missionários norte-americanos e alguns europeus que vieram para o Brasil, e sempre a nossa gratidão, sempre a nossa gratidão por eles. Mas a gratidão, ela não é ausente de reflexão, talvez uma crítica aqui, acolá, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? O que você faz hoje, com as tecnologias que você tem hoje, certamente quando você volta 50, 60, fala assim, meu Deus, né? A gente evolui, e os conceitos evoluem também, né? Então, a ideia da palavra missionário ou missionária para a pessoa, ou uma igreja missionária, se você pode perguntar, vai lá na tua igreja, pergunta assim, o que é uma igreja missionária? A maioria vai dizer, é porque ela envia missionários para a África, normalmente, ou para algum outro país, ou para outro lugar, né? Então, a ideia de uma igreja missionária é aquela que envia para longe, e especialmente no sentido transcultural ou coisa do tipo, né? E aí você começa a ter um problema com a sua igreja local. Você faz o quê aqui? Entendeu? Eu fui dar uma palestra uma vez, ilustrando isso, eu fui dar uma palestra uma vez numa conferência que tinham 4.000 pessoas. E na abertura da minha palestra, eu falei assim, bom, antes que eu fale qualquer coisa, eu gostaria de conhecer os missionários e as missionárias que estão entre nós aqui. Você poderia ficar em pé para que eu pudesse louvar a Deus pela sua vida e agradecer pelo seu ministério, Aí levantaram-se 6 pessoas. De 4.000. Numa plateia de quase 4.000 pessoas. Aí eu falei, bom, talvez seja o meu sotaque, vocês não tenham entendido o que eu tenha falado, eu vou pedir de novo que aqueles que são os missionários, as missionárias, fiquem em pé, porque eu quero agradecer, inclusive eu quero orar a Deus por vocês que aqui estão, levantaram mais 4. Bom, eu não, sem ser indelicado, né, eu perguntei assim, eu queria fazer uma pergunta para você que ficou sentado. O que você é? O que você é? Então, esse exemplo, ele é sintomático. Por quê? Porque as pessoas na igreja não se acham missionárias. Entendeu? Por não conhecer, né, o que tem por trás. Né? Não, eu não vou para a África, entendeu? Mas quando você agora, que nós estamos num contexto, seu trabalho aqui embaixo, nesse prédio bacana e tudo, mas você é o que aqui? Então... Se não um missionário, um agente da missão de Deus para o mundo. Né? Então, por causa disso, nós, missiólogos, precisamos dizer que missões, no plural, é esse envio transcultural de pessoas aos outros povos, raças, tribos, países, e que precisa, sim, de uma certa tecnicalidade. Por exemplo, vai para a Turquia ser missionário, tu não consegue falar nem bom dia para os caras? Não mesmo. Não consigo nem falar, eu fui para a Turquia, não consegui nem falar obrigado, eu demorei 5 dias para aprender a falar obrigado na Turquia. Então, a cultura, o movimento e mais, e a religiosidade deles, o islamismo, as mesquitas que lá estão e tudo mais. Tal. Então você, quando vai para um contexto transcultural, a gente chama isso de missões, certo. Tá? De um envio. E não precisa ser um transcultural só de um outro país. Pode ser dentro do Brasil. Se você vai para uma tribo indígena, ele é um contexto que transcende a sua cultura, por isso de transcultural. Por isso, então, agora a gente está falando da igreja missional. Certo. O que é a igreja missional? É ela que no seu ser, que na sua identidade, ela é essa agência preferencial de Deus para o mundo. Né? Onde todos aqueles que nela participam são o quê? São agentes da missão de Deus. Então não é porque eu não vou, né, que tem aquele cântico assim, e eu aqui sem nada a fazer, né, um cântico que diz, posso ir, orar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, mas nas conferências você escuta assim, se você não vai, você pode orar, você pode contribuir. Isso não é missão. Não tem esse lance de dizer assim, porque eu não fui,
eu não sou um agente de Deus para o mundo. Você é um agente de Deus onde a planta dos teus pés estiver, dentro de um avião, na calçada, no estádio de futebol. Você está dizendo para nós o seguinte: eu, na minha profissão de contador, eu sou um missionário, eu sou esse agente dentro da minha profissão, com os meus clientes, com os meus parceiros. Não só dentro da sua profissão, eu diria até por exemplo, né? Um exemplo. Ali, mas você é um instrumento de Deus na sua casa. Isso, eu ia falar. Né? Aí quando eu chego em casa, eu continuo sendo a dona de casa que está lá no bairro, lavando a roupa dela no tanque, por exemplo. E aí chega uma vizinha para fazer uma pergunta. Naquele momento ela é também uma missionária. E você, quando for fazer compra e você passa lá o teu carrinho lá com a mocinha, com o rapazinho que está lá na esteira que vai, entendeu? Continua. Você é um agente de Deus ali, entendeu? Mas a morte da missão e o decréscimo da igreja, não só decréscimo numérico, mas o decréscimo na sua influência, relevância e pertinência na sociedade se dá aí. Por quê? Porque as pessoas ainda, Juliano, estão separando o que não deveria separar, o que é secular, espiritual, profano, sagrado, dizendo assim, não, isso daqui é profano, não, isso daqui é secular. Para o cristão tudo é espiritual. Agora, assim, quer dizer que as profissões que pecaminosas, não é disso que a gente está falando. Não, né? Você vai falar prostituição espiritual. Não é disso que a gente está falando. Mas para a nossa vida, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa venhais a fazer, tudo seja feito para missiodoxa, para a glória de Deus. Então, a morte da missão e da relevância da igreja é quando fecha a porta da igreja no domingo, eu fui lá e eu prestei adoração, eu cultuei a Deus, na segunda-feira eu sou um contador, você está entendendo? Sim. E não fala mais de Deus, não fala da Bíblia, não fala do Evangelho, não testemunha. Que Lucas acabou a palavra que Lucas usa aqui, que você leu, é testemunhas. Vós sois testemunhas. Vocês são testemunhas destas coisas. Quais? Do que está escrito lá em Moisés, nas leis, nos profetas e no Salmo que se cumpriu em Cristo. Quais coisas? Cristo. E quais coisas? E a principal testemunha aqui é que vocês são testemunha de que ele foi morto, crucificado e está ressurreto entre os mortos. Vocês são testemunhas não de um morto. Vocês são testemunhas de um vivo. A cruz não é a última palavra no cristianismo. Perfeito. A cruz é um meio pelo qual Deus resolveu fazer a reconciliação, trazer para ele de volta. A cruz não é a palavra final. Né? A palavra final é a ressurreição. Ele está vivo. E você é testemunha de alguém que está vivo e não de alguém que está morto. Por isso que Paulo fala, né? Eu quero conhecer Cristo, não importa, porque eu quero participar do poder da ressurreição. O foco dele está na ressurreição, no poder. Claro que a gente não vai esvaziar a cruz, porque não há cristianismo sem cruz. Chega até a cruz. Cristianismo sem cruz é religião. Certo.